nunca morrerá. Crê tu nisso? Eu disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu vou ler o 25 e o 26 para ficar gravado na sua alma. Amém? Graças a Deus. E disse-lhe Jesus, fala comigo: eu sou. Eu sou. Foi fraco, hein? Eu sou. Eu sou. A ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Aleluia. Se assenta glorificando a Deus. Amém. Graças a Jesus. Aleluia. Será que tem mais alguém para adorar a Deus comigo hoje? Aleluia. É uma noite maravilhosa, o culto da família, o culto de adorar a Deus, o culto de estar com o coração voltado a Deus. Quando nós chegamos para neste texto dessa noite, capítulo 11, o Evangelho segundo escreveu João, nós vamos chegar a uma das histórias mais conhecidas, mais pregadas, mais ensinada diante de toda a Bíblia. Que história evangelista? A história da ressurreição de Lázaro. Mas que eu quero atentar o seu coração nessa noite a algo muito especial aqui. É isso que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, a Bíblia vai dizer, vai narrar no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João, vai começar dizendo que havia uma família na cidade de Betânia, a qual Jesus amava muito. Sabe de coisa eu? De que tem pessoas que a gente se afeiçoa a elas, tem pessoas que a gente ama elas, como se fosse da nossa família. A Bíblia vai dizer que havia uma família lá em Betânia, a família era Marta, era Maria e era Lázaro. 3 irmãos que Jesus amava muito de todo o seu coração. Mas a minha Bíblia vai dizer, irmã Eva, que um dia um homem chamado Lázaro, um daqueles irmãos daquela família, veio a ficar doente. Quando ele veio ficar doente, imediatamente Marta, Maria, sua irmã, quiseram fazer a Jesus ficar sabendo disso. Porque uma coisa é certa, todo aquele que conhece Jesus sabe que o primeiro lugar quando as coisas ficam difíceis ou quando alguém fica enfermo é ir falar com o Senhor, é ir falar com o Mestre. A Bíblia diz que eles pegam um mensageiro e mandam a mensagem até Jesus. Jesus estava a 2 dias de viagem dali. Jesus estava bem longe dali do lugar ali onde eles estavam, da cidade de Betânia, a aldeia de Betânia. Quando o mensageiro chega diante de Jesus e fala: Jesus, o negócio é o seguinte, o amigo a quem tu tanto amas, a Lázaro de Betânia, está doente, está enfermo. E Marta e Maria estão pedindo que você venha para orar por ele, para que ele seja curado. Mas aí teve ali uma resposta da parte de Jesus, que você conhece, dizendo assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aqui eu aprendi uma coisa muito importante. Tem coisas e situações que acontecem na vida do ser humano que não são situações comuns do dia a dia. São situações que Deus permitiu para glorificar o nome dele. Aleluia. Mas o Sandro já falou aqui nesta noite, ninguém nunca conseguiu vencer aquele caso. Mas ele conseguiu vencer o filho dela por quê? Para a glória de Deus. Aleluia. Olha para esse texto dessa noite, Jesus deu um decreto: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu imagino, não é? O mensageiro voltando e entregando esse recado a Marta e Maria. Ó, o negócio é o seguinte: a palavra de Deus, a palavra de Jesus é: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que a minha Bíblia vai dizer que Jesus não foi até Betânia. Antes Jesus ficou onde ele estava. Por mais 2 dias Jesus ficou onde ele estava. O mensageiro voltou e mais 2 dias Jesus fica ali onde ele estava. Depois de 2 dias Jesus vira para os seus discípulos e fala para eles assim: é necessário que nós venhamos voltar para a Judéia. Só que Jesus estava acabando de vir da Judéia em um cenário hostil, em um cenário difícil. O que aconteceu na Judéia, evangelista? Lá na Judéia, as pessoas pegaram pedra para apedrejar Jesus. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos: nós vamos voltar lá onde nos queriam apedrejar. Nós vamos voltar lá onde queriam nos matar. Nós vamos voltar para lá. E a Bíblia vai dizer ali que Jesus pega os seus discípulos e volta o caminho até Betânia. Só que, irmão Jolivão, no meio deste caminho aconteceu uma coisa: o quê? Lázaro morreu. Aonde está a promessa?
Onde está a palavra de Jesus? O Lázaro morreu. Mas Jesus falou que ele não ia morrer, que a enfermidade era para a glória de Deus, mas o Lázaro morreu. E aqui se cabe uma palavra para me lançar o teu coração, lá vai. Tem coisas que vão acontecer na tua vida, que você não vai entender, mas saiba que Deus está 100% no lugar. Marta e Maria viu o seu irmão morrer, mas Jesus falou que não ia morrer. Viram o seu irmão piorar com a sua enfermidade e morrer, mas Jesus falou que ele não ia morrer. Jesus queria, com toda essa história, trazer uma lição muito forte, que no meio dessa mensagem eu vou trazer ao teu coração. A Bíblia vai dizer que depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, quem chega lá na aldeia de Betânia? Quem passa pela porta ali da entrada da cidade, da aldeia? Jesus. E quando Jesus chegou, Jesus era conhecido na cidade rapidamente. Marta e Maria ficou sabendo. Rapidamente chegou um mensageiro até a casa de Lázaro, onde estava Marta e Maria chorando e se lamentando, o homem que morreu, o irmão. Ó, Jesus está aí. Jesus está na porta da cidade. A minha Bíblia vai dizer que imediatamente naquele momento Marta se levanta, seca as lágrimas dos olhos e parte para se encontrar com o Senhor. E aonde nós lemos aqui nessa noite? Marta, ainda fora da cidade, se encontra com o Senhor e fala para ele, irmã Danúbia: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas como eu disse, até na dor, até nos momentos de adversidade, Jesus tem os seus propósitos, os seus ensinamentos. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 22, que Marta vai falar para Jesus assim: mas também agora eu sei que tudo quanto o Senhor pedir para Deus, Deus vai te conceder. E a Bíblia diz que Jesus responde assim: teu irmão há de ressuscitar. Só que até esse ponto da mensagem aqui, até esse ponto desse diálogo com Jesus, Marta não estava entendendo. Marta não estava entendendo que Jesus não é aquele que trabalha com a lógica, que Jesus não é aquele que trabalha com o possível, mas sim com o impossível. Marta estava pensando que Jesus estava falando do último dia, o dia que Deus há de ressuscitar os mortos nessa terra para estar diante do juízo final. Marta estava pensando disso, no final do mundo, quando Jesus iria ressuscitar, quando Deus iria ressuscitar os mortos para o juízo final. Mas o que Jesus estava falando era para já, para agora. O seu irmão há de ressuscitar, mas Marta não estava entendendo. A Bíblia vai dizer aqui que a Marta vai falar: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E é nessa parte aqui que eu quero abrir o coração da igreja a esta mensagem. Se eu te perguntar, irmã Danúbia, qual era a necessidade de Marta e Maria? Era o seu irmão. Qual era a necessidade? O que elas precisavam? Do seu irmão. Uma pessoa que perdeu um ente querido, se você perguntar para ela: o que eu posso fazer para você? O que é que você quer? O que é que você quer? Eu quero ele de volta, eu quero ela de volta. O que Marta e Maria precisavam era do irmão. E o que o irmão precisava? O irmão precisava de uma ressurreição. O que o irmão precisava? O irmão estava morto, então ele precisava de vida. Você não entendeu, mas deixa eu te explicar onde eu quero chegar. A mulher, Marta e Maria, estavam precisando ali de uma ressurreição na vida do irmão. Marta e Maria estavam precisando ali de vida na vida do irmão. Aí veio meu Jesus bater no peito e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Evangelista, não entendeu? Eu sou a resposta que você precisa. Eu sou a solução para isso que você está passando. Eu sou aquele que tem o que você necessita. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. A Bíblia diz que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, ainda. Aquele que vive e crê em mim, diz aqui o versículo 26, nunca morrerá. Crê tu nisso? Aqui está baseado a fé evangélica. Aqui está baseado a fé daquele que crê em Jesus no seu testemunho. Aqui está baseada. Marta e Maria não entendeu. Como talvez alguém nessa noite pode não ter entendido. Mas a fé da igreja está baseada nisso, sabe por quê? Porque as pessoas chegam até a presença de Deus aqui, trazendo os pensamentos do mundo, trazendo aquilo que o mundo ensina. O que o mundo ensina? Se uma pessoa está passando por um momento difícil, pega uma corda, passa no pescoço e acaba o sofrimento. Se uma pessoa está passando um momento difícil, se ela morrer, vai acabar o sofrimento. E o que a Bíblia ensina? Que depois da morte tem uma vida eterna. O Evangelho vai nos trazer isso, que após a morte tem uma vida eterna nos esperando. Para quem quer esta vida eterna? Esta vida eterna é para aqueles que crêem no Senhor Jesus e entregam a vida para Ele.
tem uma vida eterna esperando eu e você. E a pergunta é: crê tu nisso? O texto diz aqui nessa noite, aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer. Mas como assim, evangelista? Eu sou de carne, eu sou de osso, um dia eu vou morrer. Primeiramente, minha fé. Minha fé é que eu não vou ver a morte, eu vou ver o arrebatamento da igreja. Tem mais alguém? Segundamente, se eu e você viemos a falecer nessa terra antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento da igreja, ainda assim, nós não vamos morrer. Ainda assim, nós vamos estar diante dele. Por que você diz isso, evangelista? Porque você precisa entender que você é feito de corpo, alma e espírito. Você é feito dessas três coisas: corpo, alma e espírito. O seu corpo é seu? Não, porque a minha Bíblia vai dizer: o pó volta à terra. O seu espírito é seu? Não, o espírito é de Deus. A Bíblia diz: o pó volta à terra e o espírito volta para Deus. Quem é você então? O que é que você tem? A sua alma. Você é a sua alma. Evangelista, o que é a minha alma? É a fonte das suas emoções, dos seus pensamentos, o seu eu. Isso é a sua alma, a sua psique. Você, os seus pensamentos, as suas emoções. Isso que está dentro desse teu corpo. Dentro do teu corpo. Então a questão aqui nessa noite é: para onde irá a alma daquele que serve a Deus? O que será daquele que serve a Deus após o momento da morte? Lázaro era alguém que servia a Deus. Lázaro era alguém que servia a Deus, mas um dia Lázaro veio a morrer. E a pergunta é: o que será daquele que morrer em Cristo? Um dia, a irmã Eva se levantou o questionamento na igreja de Tessalônica. Os irmãos viram que Jesus não voltava e as pessoas começaram a morrer. E de repente veio o questionamento: Paulo, o que vai ser, apóstolo Paulo? Os irmãos estão morrendo, Jesus não voltou, e agora? Como é que vai ser, Paulo? Como é que vai ser? Esses aqui vão perder a salvação? Como que vai ser? O que vai acontecer, Paulo? Daí Paulo vai escrever 1 Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 13, vai dizer: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. O que é o já dorme? Já morreram. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também não precederemos aqueles que já morreram, aqueles que dormem. Porque dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados juntamente com Ele. Glória a Deus, aleluia. E subiremos para se encontrar com o Senhor nos ares, disse Paulo aos Tessalonicenses. O que significa isso nessa noite, evangelista? Significa que se você der crédito a esta palavra que eu prego, se você acreditar no Senhor Jesus e cumprir com Romanos 10 e 9, o que diz Romanos 10 e 9? Que com a sua boca você confessar o Senhor Jesus, com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você for uma pessoa que vai cumprir na sua vida com Mateus 24, que diz em Mateus 24, evangelista: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Mateus 24 e 13 está escrito. Se você for alguém que, independente do que você está passando, você está firmado em Jesus, você vai se encontrar com essas palavras aqui que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que morrer, ela vai viver. E se alguém vive e crê em mim, essa nunca vai morrer. Você é a sua alma. Se o seu coração está voltado a Deus, se você é uma pessoa que crê em Jesus, você nunca vai morrer. Mas, evangelista, e se Jesus não voltar? E se o arrebatamento não acontecer e eu vim a descer a sepultura, eu vou para o caixão? Vai chegar o dia. Vai chegar o dia que vai ser dada a palavra de ordem. E o Senhor vai descer do céu e vai ficar nas nuvens. Quando Ele der a palavra de ordem, vai se cumprir aquilo que está escrito. Capítulo 5, versículo 28 e 29 do Evangelho de João. Vai chegar o tempo, disse o Senhor Jesus, que o Filho do Homem, que é Jesus, vai falar, e aqueles que morreram vão ressuscitar. Vai chegar esse dia, a esperança da igreja é isso. Eu quero continuar essa mensagem pregando, mas eu preciso te falar uma coisa. É por isso que você não tem que estar depositado nas coisas da terra. É por isso que a sua fé não tem que estar no ser humano. É por isso que a tua fé não tem que estar nas coisas terrenas, mas a tua fé tem que estar no Senhor.
É por isso que, independente se você tem muito ou se você tem pouco, a tua fé tem que estar no Senhor. É por isso que, se você está triste ou se você está alegre, a tua fé tem que estar no Senhor. É por isso que, se você está animado ou se você está desanimado, a tua fé tem que estar no Senhor. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo que nós vamos ser arrebatados e vai dizer: portanto, consolar uns aos outros com essas palavras. E Paulo vai dizer assim: porque vocês não são como as pessoas do mundo, porque eles não têm esperança. Agora vocês têm esperança. Como assim eles não têm esperança, evangelista? As pessoas do mundo, tem muita gente que acredita que a pessoa morreu e a pessoa pegou e subiu para o céu, mas eles não têm certeza disso. Eles dizem isso, mas não têm certeza. Agora a igreja de Deus que crê no Senhor Jesus sabe que se alguém morrer em Cristo, nós vamos se encontrar lá na glória. Aleluia. A esperança da igreja é isso. Talvez você tenha uma mãe, um pai que veio a falecer em Cristo. Você vai se encontrar com ele. Talvez você tenha uma vizinha que era uma mulher de Deus, um vizinho que era um homem de Deus. Você vai se encontrar com ele. Um pai, uma mãe, um filho, alguém que morreu em Cristo. Você vai se encontrar com ele. Eu quero passar dessa mensagem daqui para frente para te explicar como vai ser isso. Mas você não vai falar de Lázaro, evangelista? Nós vamos ter tempo de falar de Lázaro. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como vai ser isso? Glória a Deus, aleluia. É ensinado dentro da Bíblia que vai haver um arrebatamento. Mas se eu te perguntasse, por que do arrebatamento? Você me diria: o arrebatamento vai vir, a igreja vai ser tirada, por quê? Porque sobre essa terra vai vir uma grande tribulação. Sobre essa terra vai vir aqui 7 anos aqui de grande tribulação. Só que Deus não vai permitir você passar por esses 7 anos de tribulação. Vai levar a igreja para a glória, para estar junto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai vir 7 anos de grande tribulação aqui nessa terra, mas a igreja vai estar com o Senhor. E eu quero te explicar algumas coisas acerca disso, para que você venha entender essa noite e sanar as suas dúvidas. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas como assim? Talvez a pessoa morreu há 50, 60 anos, a pessoa já derreteu, está só os ossos. Como assim vai ressuscitar? Eles vão ressuscitar com o corpo glorificado. A alma daqueles que morreram em Cristo está lá com o Senhor. Mas a alma vai vir e vai receber aqui na terra, junto conosco, um corpo glorificado. Como assim um corpo glorificado, evangelista? A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar e tratar acerca da ressurreição. E Paulo escrevendo aos Coríntios vai dizer assim, irmão Jonivan: assim como existe corpos terrestres, existe corpos celestes. Assim como existe o corpo dos peixes, dos répteis e dos seres humanos, assim tem o corpo celestial. Glória a Deus, aleluia. O corpo glorificado. O que é um corpo glorificado, evangelista? O corpo glorificado é um corpo que dele mesmo emite a luz, é um corpo espiritual. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51: ei, em verdade eu vos digo um mistério, que nem todos nós morreremos, mas nós seremos transformados ante a última trombeta. Porque quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se vestir da imortalidade, o que é isso? Quando nós fomos transformados. Você vai deixar esse corpo de carne e osso e você vai se transformar num corpo espiritual. Você vai ser transformado num corpo espiritual, assim como o corpo do nosso Jesus é espiritual. Neste momento, assim, os mortos vão ressuscitar nesse corpo espiritual e vão estar aqui na terra. Neste momento, a igreja de Deus vai ser transformada, o corpo da igreja também vai largar essa carne, esse osso, e vai se transformar em um corpo espiritual. Aí naquele momento vai cumprir o que Paulo disse: ante a última trombeta nós seremos transformados. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, no abrir e pescar de olhos, nós seremos arrebatados. Foi embora o povo de Deus da terra. Foi para onde, evangelista? O povo de Deus vai para a Nova Jerusalém, que João viu. É cantado na igreja: João viu milhares e milhares de anjos que andavam ao redor do trono, os 7 castiçais de ouro. A Nova Jerusalém, a igreja vai ser levada para lá, para a Nova Jerusalém. Onde é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém, disse João, escrevendo no Apocalipse capítulo 21,
Verso 9 em diante, a Nova Jerusalém está assentada sobre um alto monte, chamado Monte Sião espiritual, lá no céu. A cidade é uma cidade quadrada. Eu estou falando do céu. A cidade é quadrada, o céu é quadrado, diz a Bíblia. É uma cidade quadrada chamada Nova Jerusalém. A Bíblia diz, meu Danúbio, que o céu que eu e você vamos morar tem 12 portas. 3 deste lado, 3 desse lado, 3 desse lado, 3 desse lado. Cada uma das portas é feita de pérola. Eu estou falando da onde você vai morar. Cada uma dessas portas é feita de pérolas, disse João em visão. Cada uma das portas está escrito o nome de cada uma das tribos de Israel: Dan, Naphtali, Simeão, Rubens, Gade, Isacar, Dan, Naphtali, está escrito lá. Manassés, Efraim, o nome de cada uma das tribos de Israel. A Bíblia diz que aquela cidade tem muros muito altos, a cidade que você vai morar. Tem muros muito altos aquela cidade. Naquela cidade, nos muros, sabe que tem? Pedras preciosas. Talvez você é uma pessoa que não conquistou nessa terra muitas condições financeiras, mas eu estou dizendo que você vai morar num lugar cheio de pedras preciosas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que nos muros daquela cidade, nos seus fundamentos, em meio às pedras preciosas, está o nome dos 12 apóstolos. Vai estar o nome do Pedro, do Tiago, do João, do André, do Bartolomeu. O nome de Natanael, que é o Bartolomeu. O nome de Filipe. O nome de Mateus. O nome de Judas. O nome de cada um dos apóstolos. Aí está escrito o nome dos 12 apóstolos lá. Como que essa cidade, evangelista? Me conta mais. A minha Bíblia vai dizer que nessa cidade as ruas são de ouro. A minha Bíblia vai dizer que nessa cidade tem um mar como de cristal. A minha Bíblia vai dizer que a praça que vai ter lá naquela cidade, irmão Domingo, não é como a praça de Tapinas, não, mas é uma praça feita de ouro. Ouro tão puro que chega a ser transparente. A minha Bíblia vai dizer. A minha Bíblia vai dizer que no meio da praça da Colisael, sabe o que tem? A árvore da vida. A árvore que gera 12 frutos por mês e que as suas folhas são saúde para as nações. A minha Bíblia diz que você vai morar naquele lugar. A minha Bíblia vai dizer que a igreja vai ser arrebatada e vai ser levada para este lugar, para o céu, a Nova Jerusalém, que disse João, que desce do céu. Aleluia. E não pode faltar. A minha Bíblia vai dizer que lá no céu existe um trono. Aleluia. E nesse trono está sentado aquele que viu Isaías. Está escrito em Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu cetro enchia a casa. E diante do Senhor, os serafins estavam adorando a Ele. Com 2 asas cobriu os olhos, com 2 asas cobriu os pés, com 2 asas eles voavam e cantavam. Como que cantavam, igreja, você lembra? Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, que a terra está cheia da tua glória. Oh glória, eu estou falando do céu. Eu não estou falando de governo, eu não estou falando de coisa da terra, eu não estou falando da natureza, eu estou falando do céu aqui. O lugar que você vai morar. Está o Senhor assentado no trono. Aleluia. À direita do trono tem mais um trono. Que trono é esse? É o trono do Cordeiro que foi morto e reviveu. O trono daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Quem é o que está sentado à direita, evangelista? É Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, aquele que disse: eu sou a porta. Está sentado à direita do Pai. A Bíblia diz, irmã Danúbio, que lá no céu tem 24 tronos. Nos 24 tronos tem 24 anciões, vestido de roupa sacerdotal, de coroa na cabeça. E a minha Bíblia vai dizer, João escreveu no Apocalipse, disse: eles se prostram diante do trono do Senhor e do Cordeiro, e eles adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que tem 4 animais viventes. Deus fiel, aleluia. A minha Bíblia vai dizer que lá dentro da Nova Jerusalém, lá dentro do céu, a igreja que vai ser arrebatada vai participar de uma coisa chamada Tribunal de Cristo. E aqui deixa eu acertar uma coisa com você. Tribunal de Cristo é para a igreja, é para salvos. Juízo final é para os que vão ser condenados. Lá dentro da Nova Jerusalém nós vamos passar, irmão Domingos,
pelo chamado tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? As nossas obras vão passar pelo fogo. E as obras que prevalecerem ao fogo, nós receberemos galardão. No juízo final, evangelista, como que é? No juízo final, quem vai passar pelo fogo é os ímpios que vão ser condenados ao inferno. Lá na Nova Jerusalém, nós vamos participar do tribunal de Cristo. Evangelista, o que é o tribunal de Cristo? Entrega de galardão. Disse o Senhor na palavra: há galardão para o seu trabalho no Senhor. Ei, você acha que você que vem sofrendo para a casa de Deus, gemendo e chorando, muitas das vezes chorando, você acha que vai ficar só por isso mesmo? Não, tem galardão para você lá no céu. Ei, você que muitas das vezes sofre para ajudar outra pessoa, para estender a mão do caído, lá no céu tem uma sala de coroas e lá está a sua coroa. Aleluia! Oh, glória! Aqui tem alguém para adorar a Deus essa noite? Aleluia! Você aprende a adorar a Deus, não é no culto do louvor e adoração. Você aprende a adorar a Deus no livro do Apocalipse, ouvindo falar do céu. A minha Bíblia vai dizer, a minha Bíblia vai dizer que a igreja vai receber galardão. A igreja vai receber as suas coroas. A igreja em corpo glorificado vai receber galardão, vai receber as suas coroas. A minha Bíblia vai dizer que muitos profetas viram o céu, viram o trono de Deus, como Ezequiel viu. Ezequiel, capítulo 47, a minha Bíblia vai dizer que Jesus viu o templo de Deus lá no céu, que Ezequiel viu. E daí, evangelista, o que tem no templo de Deus? O que tem tanto lá no céu? A minha Bíblia vai dizer, a sua Bíblia vai dizer, que debaixo do trono de Deus fluiu um rio. Que rio? O rio da água da vida. A minha Bíblia vai dizer que lá no céu não tem lâmpada elétrica. A minha Bíblia vai dizer que lá no céu todas as coisas são visíveis diante dos olhos. Lá não há sombra de variação. O que significa isso? Essa luz aqui, ela é preparada para nós. O sol, ainda que é forte, a lua, é preparada para nós. Por quê? Porque lá, o que ilumina aquela cidade é a glória de Deus que está aqui. Aleluia! É por isso que João vai escrever dizendo: as ruas são de ouro transparente, o mar é como de cristal, de vidro transparente. Não é que é transparente, é que a luz de Deus atravessa todas as coisas. Se a luz de Deus viesse aqui nesse lugar, ela atravessava essa parede de tão forte que é a luz de Deus. Glória a Deus, aleluia! É nesse ambiente que você vai estar. Vai receber galardão, vai ser coroado lá na glória de Deus, lá no céu, porque o céu é real. A Bíblia diz que os 24 anciãos têm harpas, onde eles adoram a Deus. Eles têm 7 taças de ouro, onde está a oração dos santos. Daqui cabe uma palavra para o coração de alguém. Você pensa que a oração que você faz não está sendo ouvida, mas está lá dando incensário de ouro na taça, lá no céu a sua oração. Glória a Deus, aleluia! Você pensa que a sua oração não é ouvida, mas a sua oração já está lá diante de Deus. Glória a Deus, aleluia! Há estudiosos que vão dizer que quando a igreja de Deus adora aqui na terra, a adoração sobe ao céu. Os 24 anciões refinam a nossa adoração nas harpas, coloca na taça, e o Senhor cheira a adoração com Glória a cheiro Deus, suave. aleluia! É por isso que você tem que vir num culto como esse, não ficar calado, vai dizer glória, dizer aleluia, adorar, exaltar. Porque quando nós adoramos aqui, os 24 anciãos adoram lá, e a glória de Deus desce aqui e se manifesta. Aleluia! Mas a minha Bíblia vai dizer, um momento, Mateus capítulo 25, que existe alguém que foi um noivo. A minha Bíblia vai dizer que existe um esposo. O que é este esposo? Quando a gente olha para o casamento judaico, a gente vai ver que desde criança, o menino e a menina, as famílias ali se reuniam e prometiam um para o outro. A Maria vai casar com o Joãozinho. Quando eles chegavam a uma determinada idade, estavam com essa promessa, havia o despojamento, que é o casamento civil do dia de hoje. A Bíblia vai dizer que após eles casar, um voltava para a casa do pai e a mãe, o outro voltava para a casa do pai e a mãe, e o marido ia preparar uma casa e arrumar condições para fazer o quê? A última parte do casamento. Casamento não é casamento sem festa, as bodas. Evangelista, o que isso tem a ver com tudo isso? Antes desse mundo existir, Cristo foi prometido para esta igreja. Lá na cruz, Cristo fundou essa igreja e casou com essa igreja na cruz.
Só que ele fez uma promessa que está escrito no capítulo 14 do Evangelho de João. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou ter dito que eu vou primeiro, vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu esteja, vós estejais também. Evangelista, está faltando as botas então? A crucificação já aconteceu. Jesus já veio à terra com a promessa. A Bíblia diz que dentro da Nova Jerusalém, está escrito em Apocalipse capítulo 19, essa igreja aqui vai participar das festas do casamento lá na glória. Essa igreja aqui vai participar das bodas do Cordeiro. Essa igreja aqui vai estar diante do Senhor e Ele nos servirá. O Senhor vai nos servir. A Bíblia diz acerca da Santa Ceia, a última ceia que teve aqui na terra. Jesus falou assim: até o dia que vocês venham tomar do fruto da vide no reino dos céus, eu não vou tomar mais. Mas naquele dia o Senhor vai tomar do fruto da vide na presença da sua esposa, que é a igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O céu é real. A salvação é real. Eu creio. Existe um salmo na Bíblia que muitas das vezes todo culto é falado na igreja. Mas eu quero trazer o teu coração, porque eu preciso caminhar para acabar com essa mensagem aqui. Eu ainda tenho que falar do Lázaro. Evangelista, eu aprendi que quando a igreja for lá para o céu, a igreja vai ficar santo, 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 santo. Não. O tempo lá não é como o tempo da terra. Esses 7 anos lá, que aqui é do tempo chamado Cronos, lá é do tempo chamado Kairos, o tempo de Deus. O tempo lá passa assim. É diferente, não é como o tempo daqui. Totalmente diferente. Aí a igreja, quando estiver lá dentro da Nova Jerusalém, ela vai cantar o Salmo 46. Está escrito aqui, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Lembra que eu falei que tinha um rio lá no céu? Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações vão se embravecer, os reinos vão se mover. E ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Evangelista, não entendi. Eu e você vamos estar na presença do Senhor. Eu e você vamos estar na presença do Senhor e ver como Ele é. Glória a Deus. Essa é a esperança. Aleluia. A esperança é o céu, a esperança é a salvação. A esperança é que um dia nós vamos estar lá na glória juntamente com o Senhor. Aí o salmista, inspirado por Deus, vai continuar dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. E Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aí Deus vai bradar dizendo: aquietai vós e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus, aleluia. A esperança da igreja é o céu. A esperança da igreja é uma salvação. Porque que a gente passa tanta tribulação, tanta dificuldade, sofre tanto nessa terra? Será que é só isso que Deus tem? Não. Deus tem um céu preparado para aquele que crê e voltar o coração dele para Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus tem um céu preparado para aquele que crê e voltar o coração dele para Jesus. Por isso aqui eu quero te dizer uma palavra inspirada pelo Espírito Santo: não desista, não retroceda, não volta para trás. Está difícil? Continua caminhando. Está doendo? Continua caminhando. A Bíblia vai dizer lá nos Salmos: aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando voltará sem dúvida com alegria. Glória a Deus, aleluia. Não desista. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está falando para Lázaro, está falando para Marta, dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele vai viver. Porque Glória tem uma a Deus, salvação. aleluia. Mas agora aquele que vive e crê em mim nunca morre. Essa é a esperança da igreja. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, conversando com Marta e com Maria, para mim acabar essa mensagem, para mim orar, que o tempo já foi mais uma vez. A Bíblia vai dizer que Jesus conversa ali com Marta, depois Maria vem ali conversar ali com ele, chorando, com lágrimas nos olhos. E todo aquele povo dos judeus que estava lá na casa consolando a Marta e Maria, vê as duas sair para fora, primeiro uma, depois a outra. Eles seguem e vê Jesus. Quando Jesus está lá junto com Marta e Maria, diz a Bíblia que ele faz a pergunta: onde é que vocês colocaram ao Lázaro que morreu?
me leve até lá. A minha Bíblia vai dizer que o meu Jesus vai ir até a sepultura de Lázaro. Só que Lázaro era amigo dele. Lázaro era amigo dele. E aqui vai ter o menor versículo da Bíblia, irmã Diaconisa Nilza. Qual é o versículo? João 11:35. Jesus chorou. Guarda uma coisa no teu coração. Deus pode permitir coisas difíceis vir sobre a sua vida. Mas você pensa que Deus se alegra quando as coisas difíceis vêm? Eu e você que servimos a Deus, nós somos amigos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai falar no Evangelho de João: se vocês guardar as coisas que eu vos mando, vocês serão meus amigos. Mas não é porque nós somos amigos de Jesus que nós não possamos passar momentos de dificuldade, momentos de aflição. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai ir até onde está a sepultura de Lázaro. Você conhece a história? A Bíblia diz que quando Jesus está lá na sepultura de Lázaro, naquele momento, Jesus chorando, Jesus vai começar a fazer uma oração. Jesus vai começar a fazer uma oração. Jesus vai levantar os seus olhos ao céu e vai dizer: Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Muito obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E o texto diz que ele faz essa oração por causa da multidão que estava ali diante dele. A Bíblia diz que dentro daquela sepultura lá estava um amigo dele que tinha morrido, já fazia 4 dias que estava morto. Se você busca pela ciência, se tem alguém que estuda aqui, sabe que alguém depois de 4 dias morto, tem uma situação terrível, né, irmã Jéssica? Depois de 4 dias morto, a pessoa já derreteu, está derretendo, está se decompando. Já passou uma situação ali que está se derretendo ali, já está cheirando mal, uma situação irreversível. Mas como eu disse no começo da mensagem, o possível é com os seres humanos, o impossível é com o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus chega na sepultura, junto com toda aquela multidão que estava ali reunida de judeus, de pessoas que estavam ali consolando os seus discípulos. Vira para os seus discípulos e diz assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Jesus, como homem, chora por conta do amigo que está dentro da sepultura. Mas Jesus, como Deus, diz: tirai a pedra. A Bíblia vai dizer que eles tiram a pedra. Quando eles tiram a pedra ali, já estava cheirando mal. Naquele momento não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas quem estava na causa era Jesus. Quem estava na causa era Jesus. Se Jesus está na tua causa, não tem causa perdida. Se Jesus está na tua causa, o milagre pode acontecer. Se Jesus está na tua causa, Ele pode fazer acontecer. Aquele homem estava morto já fazia 4 dias, aquele homem já estava cheirando mal. Mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus virou para a família de Lázaro e disse-lhe: se creres, verás a glória de Deus. Para você sair nesta noite aqui e ver o milagre acontecer, você precisa crer. Porque disse Jesus que aquele que crê vê a glória. Aquele que crê, a porta abre. Aquele que crê, a enfermidade desaparece. Aquele que crê, Jesus salva dentro da casa, salva dentro da família. Aquele que crê, Jesus muda a sua vida, a sua história. Aquele que crê, Jesus tira essa tristeza de dentro de você. Aquele que crê, Jesus tira essa angústia de dentro de você. Aquele que crê, Jesus muda a sua história. Mas é preciso crer para ver a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dar um brado ali, depois de tirar da pedra, aquele cheiro horrível, fedendo, não sei quantos minutos passou, mas Jesus vai dar um brado: Lázaro, morto de 4 dias, sai para fora. Aleluia. Para pensar nisso. Para pensar nisso. O Lázaro já estava morto. A carne já estava se decompondo, como diz a Bíblia. O pó volta à terra. O espírito já estava lá com Deus. A alma já estava lá na eternidade. Mas Jesus falou: o espírito teve que voltar, a alma teve que voltar, e a carne se refez imediatamente. Glória a Deus. E a minha Bíblia Aleluia. diz que o morto de 4 dias, de repente, sai tudo amarrado por faixas. Sabe o que quer dizer isso? Para mim acabar essa noite aqui, Jesus pode fazer o impossível. Jesus pode fazer o impossível. Tem pessoas que dizem assim: só não tem jeito para a morte, irmão Hélio. Mas para o meu Jesus tem jeito. Glória a Deus. O que é o problema que você está passando? O que é a enfermidade que você está enfrentando? O que é a dor, a tristeza que você está enfrentando que Ele não possa resolver? Mas é preciso crer. É preciso crer, é preciso se entregar de todo o seu coração.
Se entrega hoje de todo o seu coração a Jesus. Não importa o que você fez, o que você faz, o que você deixou de fazer, se entrega hoje de todo o seu coração. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Evangelista, por que você diz isso? Porque qual é o cenário? Jesus chega lá em Betânia, o cenário é luto, choro, tristeza, lágrimas, angústia e falta do irmão. O cenário é dor e tristeza, mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Tudo mudou. Então hoje, se Jesus chegar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, tudo vai mudar. Glória a Deus, Você crê? Exalte o Senhor com as suas palmas nessa noite. Aleluia. Eu vou perguntar mais uma vez, você crê? glória a Deus, Você quer se aleluia. coloca de pé em nome de Jesus? Ainda nós temos alguns minutos aqui. Como diz o meu pastor presidente, o bispo.